Você imaginou que depois do despertar espiritual, tudo ficaria claro, que a vida ganharia um propósito luminoso, que as dúvidas cessariam, que a paz se tornaria seu novo estado natural. Mas quando a consciência começou a se abrir, não surgiu uma aurora. Surgiu um silêncio pesado, denso, quase insondável. E de repente, algo que antes lhe movia simplesmente desapareceu. Acordar sem ânimo se tornou comum. Olhar para o que antes te apaixonava e sentir nada passou a ser frequente. O mundo externo continua funcionando. Pessoas cheias de metas, energia, planos, mas você parece parado, suspenso, desalinhado de um ritmo que já não faz sentido. Ninguém te avisou que o despertar começa assim. Ninguém te disse que antes da expansão viria a desconstrução, que antes da luz viria a sombra, que antes da clareza viria a perda. Carl Jung dizia que o encontro com a alma raramente é confortável, porque ele exige que você atravesse camadas profundas da própria psique. E nessas camadas, o ego não consegue se manter de pé. É por isso que você sente como se uma parte de você tivesse morrido. E talvez tenha mesmo. O que está morrendo é a identidade antiga, aquela que vivia de pressa, de expectativas, de reconhecimento, de validação, de esforço cego. Aquela identidade que você construiu para funcionar, mas que já não serve para quem você está se tornando. Essa morte simbólica cria um vazio, mas é um vazio fértil, ainda que doloroso. Você olha para sua vida e pensa: por que eu não sinto mais a mesma vontade? Por que nada mais me entusiasma como antes? Por que tudo parece tão distante, tão silencioso, tão sem cor? E aqui existe uma verdade que poucos têm coragem de dizer. A perda de motivação após o despertar não é um erro, é um sinal de transição. O ego era barulhento, o self é silencioso, e você está no espaço entre os dois. Esse espaço é desconcertante porque desmonta todas as certezas. O que antes movia seu corpo agora não move mais. O que antes acendia sua mente agora não toca mais. O que antes parecia importante agora soa artificial, quase estranho. E é aqui, nesse ponto delicado, que muitas pessoas tentam se forçar a voltar a ser quem eram. Tentam recuperar o entusiasmo antigo, refazer planos que já não vibram, repetir rotinas que a alma rejeita. Mas nada responde, nada se encaixa, nada se reacende. É como tentar soprar vida em algo que está naturalmente concluído. E talvez você esteja ouvindo isso agora porque precisa finalmente admitir que não está falhando, está atravessando. Aliás, antes de continuarmos essa travessia juntos, eu te peço algo com suavidade. Se esse conteúdo já tocou alguma parte sua, se você sente que ele está traduzindo um silêncio que você não sabia explicar, curta este vídeo e se inscreva no canal. Isso não é apenas apoio, é um gesto simbólico de dizer a si mesmo: eu quero compreender essa jornada com mais profundidade. Agora respira. Vamos continuar. O que você está chamando de falta de motivação é, na verdade, a dissolução da motivação superficial. Aquela motivação que vinha da persona, a máscara que você aprendeu a vestir para ser aceito no mundo. Essa persona era funcional, sim, mas era limitada. E quando ela começa a cair, tudo o que era sustentado por ela também cai. A alma exige autenticidade. E quando o ego tenta continuar comandando, o corpo trava. Nada flui, nada vibra, nada responde. É por isso que você se sente estagnado. Mas não está estagnado, está sendo reconstruído por dentro. A alma está recolhendo energia das estruturas antigas para reorganizá-la de um jeito novo. E, enquanto essa reorganização acontece, a superfície da vida parece parada. É como um lago profundo em dia, sem vento. Por fora, silêncio absoluto.
Por dentro, correntes intensas, silenciosas, inevitáveis. O mais importante agora não é forçar movimento, é escutar o movimento interno que já está acontecendo. Você não perdeu a motivação. Você perdeu apenas a motivação antiga, aquela que era alimentada pelo medo, pela comparação e pela necessidade de provar valor. Você está prestes a descobrir uma motivação que nasce do centro e não da exigência do mundo. Mas para isso, você precisa atravessar esse silêncio com presença. Quando a antiga motivação desaparece, a primeira impressão é de que algo dentro de você quebrou. Mas a verdade é mais sutil e muito mais profunda. Não houve uma quebra. Houve uma ruptura simbólica, uma morte psíquica necessária para que a consciência pudesse se reorganizar em um nível mais elevado. O que você chamava de motivação, no fundo, era uma estrutura do ego. Era o impulso que surgia do desejo de se afirmar, de pertencer, de provar valor, de evitar o sentimento de inadequação. Era uma força ansiosa, acelerada, ligada às expectativas externas e à necessidade de reconhecimento. Ego não é inimigo. Jung nunca o tratou como algo a ser combatido. Ele é um construtor, organiza a experiência, cria identidade, estabelece fronteiras, oferece estabilidade. Mas quando o ego se torna o centro absoluto, ele também se torna uma prisão invisível, fechada em sua própria necessidade de importância. Quando o despertar começa, essa prisão racha. Não porque você perdeu algo, mas porque sua consciência expandiu a ponto de perceber que aquilo que antes parecia sólido, agora se mostra artificial. As motivações que te moviam já não são capazes de sustentar o seu novo estado interno. E o ego, ao perceber que está perdendo o controle, entra em colapso. Esse colapso não acontece como uma explosão, acontece como um lento processar interno. Primeiro, surge o estranhamento. As mesmas atividades parecem desconexas, as mesmas metas parecem menores, os mesmos desejos parecem distantes. Depois, surge a resistência. Você tenta se forçar a continuar sendo quem era, tenta ressuscitar antigos entusiasmos, tenta se empurrar para as mesmas rotinas. Mas nada responde. O corpo pesa, a mente não acompanha, o coração silencia. O ego, então, passa a enviar mensagens internas. Você está desmoronando. Você perdeu o foco. Você precisa reagir. Você precisa se mexer, fazer algo, qualquer coisa. Mas a alma permanece em silêncio. E esse silêncio é profundo demais para ser ignorado. Esse silêncio é o início da dissolução da persona. A máscara social que você construiu para ser aceito. A persona foi útil. Ela te protegeu, te posicionou, te ofereceu um lugar no mundo. Mas ela não é você. Ela é apenas o uniforme psicológico que você vestiu para sobreviver no ambiente que te formou. Quando a consciência cresce, você percebe que esse uniforme já não lhe serve. Mas tirá-lo não é simples. Despir-se da persona é como remover uma segunda pele. Dói, expõe, fragiliza. Por isso a motivação some, porque o impulso que você tinha era não do seu ser, mas do personagem. Quando o personagem começa a morrer, sua energia psíquica deixa de fluir naquelas direções antigas. É como desligar uma máquina que funcionava ininterruptamente há anos. A engrenagem para, a estrutura desaba e o silêncio toma o lugar do ruído. Esse silêncio não é vazio. É um espaço psíquico recém-liberado. Mas antes de ser preenchido, ele precisa ser purificado. O ego antigo deixa rastros, hábitos, vícios emocionais, impulsos condicionados. E esses resíduos continuam tentando te puxar de volta para a velha vida. Você os sente como pequenas tensões internas. Uma voz dizendo que você deveria produzir mais, que você deveria voltar a ser forte, que você deveria parar com esse excesso de sensibilidade. Essas vozes são ecos do antigo eu, não instruções da alma.
E é aqui que muitos se confundem, porque na ausência da motivação antiga, surge uma sensação de não ser ninguém. Mas isso, na linguagem junguiana, é um sinal de desidentificação saudável. Você está deixando de se confundir com a persona, mas ainda não encontrou a nova forma de existir. É como a lagarta, que antes de se tornar borboleta, dissolve completamente sua estrutura dentro do casulo. Não há forma, não há função, não há movimento definido. Há apenas o processo silencioso e inevitável. Assim também é com o ego no despertar. Ele precisa se dissolver minimamente para que o self possa emergir. E durante essa dissolução, a antiga vontade simplesmente deixa de fazer sentido. Essa perda de sentido é profunda e chega a ser assustadora. Você olha para as coisas que antes te moviam e sente repulsa ou indiferença. As relações que antes você mantinha por hábito começam a parecer pesadas. As conversas sociais superficiais começam a drenar sua energia. As rotinas automáticas se tornam insuportáveis. Você começa a se perguntar: será que sou eu que estou errado? Ou foi minha antiga vida que sempre esteve fora do eixo? A resposta, pela perspectiva de Jung, é clara. Não é você que está errado. É sua consciência que está mudando de centro. E todas as estruturas que giravam em torno do ego estão deixando de receber energia. Esse movimento é inevitável. Quanto mais você se aproxima do núcleo verdadeiro da psique, menos consegue se mover em direção a tudo o que era construído apenas para alimentar a persona. Por isso, é inútil tentar se forçar a continuar vivendo do mesmo modo. Esse esforço interno se torna uma violência contra a alma, e o corpo sabe disso. Ele trava, pesa, cansa, se recusa a colaborar. A psicologia profunda entende esse processo como retração da energia psíquica. É como se a alma recolhesse sua força para dentro, para reestruturar sua arquitetura interna antes de voltar a se mover para fora. Nada floresce durante esse recolhimento. Nada explode de vitalidade. Nada pulsa com intensidade. É quase um inverno interno. E no inverno, a natureza não se apressa. Você também não deveria se apressar. Esse período é essencial. Sem ele, não há renascimento real. Apenas uma repetição disfarçada do passado. E é por isso que Jung dizia que o despertar envolve sim uma espécie de morte. Não uma morte literal, mas a morte simbólica do eu construído. Essa morte não deve ser evitada. Ela deve ser atravessada, porque é só depois dela que a vida verdadeira começa. Existe um momento na jornada espiritual em que a pessoa sente que perdeu a si mesma. Nada parece familiar, nada parece firme. Até mesmo os sentimentos parecem diferentes, como se tivessem sido filtrados por outro tipo de consciência. Esse momento é profundamente delicado, porque representa a morte de um modo de ser que sustentou a sua vida durante anos. Esse estado, apesar de silencioso, é um luto real. E como todo luto, ele envolve fases: negação, raiva, tristeza, confusão, aceitação. Mas ao contrário da morte física, aqui você está vivo e ao mesmo tempo está perdendo partes de si. É um processo paradoxal e doloroso, porque não existe um ritual externo que o reconheça. Ninguém chega para você e diz: eu sinto muito pela perda da sua antiga identidade. Mas é exatamente isso que está acontecendo. A identidade antiga está desmoronando. Jung afirmava que quando a persona perde sua força, o indivíduo sente uma espécie de desnudez psicológica. É como andar pelo mundo sem a armadura que sempre te protegeu. Por fora, você ainda parece o mesmo, mas por dentro, todas as estruturas que te sustentavam começaram a ruir. E quando elas ruem, surgem perguntas inevitáveis. Quem sou eu agora? O que realmente importa? Para onde devo ir daqui em diante? Essas perguntas não trazem respostas imediatas, e é justamente nessa ausência de resposta que nasce a sensação de estagnação.
Você não quer mais o antigo, mas ainda não encontrou o novo. Você não sente mais prazer no que antes te animava, mas ainda não descobriu o que te inspira agora. Então você fica ali, no meio, num estado psíquico que Jung chamaria de transição arquetípica. Esse estado tem uma aparência muito semelhante à apatia. Mas a apatia que você sente não é falta de vida, é falta de mentira, é falta de ilusão. É a recusa profunda da alma em continuar alimentando identidades que não pertencem mais a você. Durante esse período, a sua sensibilidade aumenta. Você percebe detalhes emocionais que antes ignorava. Você sente incômodos que antes engolia. Você enxerga as sutilezas das relações com mais precisão. E essa sensibilidade, embora valiosa, também pesa. Porque agora você não consegue mais tolerar o que antes suportava para manter a persona viva. Você começa a perceber que a antiga motivação estava ligada ao medo. Medo de não ser suficiente, medo de ser esquecido, medo de ser invisível, medo de decepcionar, medo de perder validação. Esses medos eram o motor invisível do seu movimento. Eram eles que produziam a urgência constante, a necessidade de estar sempre fazendo, sempre se provando, sempre ocupado. Era um tipo de sobrevivência psicológica disfarçada de motivação. Quando o despertar começa, essa dinâmica perde o sentido. A alma recusa continuar vivendo através de medos, e tudo o que era movido por medo simplesmente para de funcionar. É por isso que você não consegue voltar a se empurrar para a rotina antiga. O motor do medo foi desligado. Nesse momento surge o desconforto mais profundo, a sensação de que você está parado. Mas não é uma parada inútil, é uma parada necessária. É uma suspensão do movimento para que um novo eixo possa se formar. Pense em uma árvore. Antes de crescer para fora, ela cresce para dentro. As raízes se aprofundam no escuro, na terra úmida, invisível. A expansão interior antecede qualquer expansão exterior. Com você acontece o mesmo. A alma está aprofundando raízes no silêncio antes de florescer em novas ações. Mas o ego, acostumado a funcionar pela lógica da pressa, não suporta a lentidão. Ele diz: você está perdendo tempo, você está ficando para trás, você está regredindo, você precisa voltar a ser quem era. Essas falas internas são reações de sobrevivência, são tentativas desesperadas do ego de manter sua posição central. Mas é exatamente aqui que a travessia acontece. Quando você percebe que não pode mais seguir obedecendo essas vozes. Nesse ponto, muitas pessoas tentam fugir do vazio, voltando correndo ao antigo modo de viver. Tomam decisões impulsivas, reativam hábitos antigos, retomam relacionamentos que já foram encerrados interiormente, abraçam responsabilidades que não desejam, tudo para evitar encarar o silêncio. Mas essa fuga tem um preço. Ela adia o processo e aprofunda a dor. A travessia exige coragem para permanecer dentro do que incomoda. Exige coragem para não preencher o vazio com distrações. Exige coragem para não se entretener com ruídos externos enquanto o mundo interno pede atenção. Esse é o tipo de coragem que não aparece em filmes, nem em discursos motivacionais. É uma coragem silenciosa, íntima, invisível, mas profundamente transformadora. Esse luto também traz uma sensação de isolamento. Não o isolamento social, mas um isolamento psíquico. É como se a sua alma estivesse recolhida dentro de uma câmara interna, protegendo-se enquanto se reorganiza. Não é que você não goste mais das pessoas, é que você já não consegue mais participar da vida superficial que antes aceitava. Jung dizia que a individuação exige um momento de solidão. Não solidão como abandono, mas solidão como recolhimento, como gestação, como preparação. Esse momento de isolamento é fértil.
É no silêncio que o self começa a enviar sinais sutis, quase imperceptíveis. E é nesse ponto, exatamente aqui, que você precisa de um tipo de paciência que o mundo não sabe oferecer. Uma paciência que não é passividade, mas escuta. Uma paciência que não é fraqueza, mas maturidade espiritual. É essa paciência que impede você de se despedir da própria alma apenas para satisfazer as expectativas do ego. Agora, eu quero te pedir algo importante, algo que também ajuda outras pessoas que estão nesse processo e chegam até este conteúdo buscando compreensão. Se essa descrição está ecoando dentro de você, se você sente que está atravessando esse luto invisível, escreva nos comentários: eu estou atravessando o luto do meu antigo eu. Esse gesto simples é um marco interno. É você admitindo para si mesmo que está passando por uma morte simbólica e que isso não é fraqueza, é transformação. Há um ponto na jornada em que a alma começa a silenciar de um jeito tão profundo que você se pergunta se está mesmo despertando ou se está afundando. Esse ponto é perigoso, porque a mente tenta rotular tudo, dividir tudo, explicar tudo. Ela busca categorias. Isso é evolução ou é doença? É espiritual ou é psicológico? É cansaço ou é depressão? Mas a alma não funciona nesses limites. Ela não cabe nas definições rápidas da mente. E é aí que a confusão começa. A primeira coisa que você precisa entender é que existem manifestações da psique que exigem cuidado profissional, especialmente quando há sofrimento intenso, perda total de sentido, exaustão profunda, risco psicológico, ou quando a vida cotidiana se torna inviável. Buscar ajuda nesses casos não contradiz a espiritualidade. É, ao contrário, um gesto de amor e responsabilidade consigo mesmo. Jung sempre enfatizou que o espírito e a psique não são separáveis. A alma adoece, e isso também faz parte da jornada humana. Mas existe um outro tipo de escuridão que não é destrutiva, ainda que seja dolorosa. Um tipo de escuridão que aparece não porque você está colapsando, mas porque está transitando de um sistema interno para outro. É a escuridão da gestação, da metamorfose, da transição. É a famosa noite escura da alma. A noite escura não é a ausência de espiritualidade, é o aprofundamento dela. É o momento em que a alma retira todas as distrações, todas as luzes artificiais, para que você veja o que realmente existe quando nada te sustenta externamente. Não é um colapso da vida, é o colapso da ilusão. Agora entenda uma diferença essencial. Na depressão, o sentido colapsa. Na noite escura, o velho sentido se dissolve para dar lugar a outro. Essa distinção é fina, sutil e nem sempre visível de imediato. Mas você pode senti-la se olhar com sinceridade. Na depressão, tudo parece morto. No despertar, tudo parece silencioso, mas vivo em algum ponto invisível. Na depressão, você sente que nunca encontrará sentido. Na noite escura, você sente que o sentido antigo não serve mais. Na depressão, a exaustão sem direção. Na noite escura, há um silêncio que reorganiza. A alma, quando desperta, precisa esvaziar o campo interno antes de preenchê-lo novamente. Isso significa retirar velhos significados, velhas motivações, velhas energias, velhas formas de se mover. E quando esses significados se dissolvem, você fica em um ponto zero, um intervalo onde nada do que existia antes continua funcionando e nada do que virá depois ainda se manifestou. Esse ponto zero é desconcertante. É como se você tentasse abrir portas que antes se abriam facilmente e agora estão trancadas por dentro. Você tenta sentir o entusiasmo antigo. Ele não vem. Tenta imaginar planos futuros. Sua mente se recusa. Tenta forçar o corpo. Ele pesa. Tenta se animar artificialmente e a alma se cala ainda mais. É aqui que muitos confundem a noite escura com depressão.
porque os comportamentos externos podem parecer parecidos, mas a origem é outra. O que está acontecendo por dentro não é um colapso da vontade de viver. É uma recusa profunda da alma em continuar vivendo da forma antiga. A alma se retira. Ela se esconde dentro de si mesma. Ela fecha as portas para falar com você no idioma do silêncio. E esse idioma na sociedade moderna soa como falha, como fraqueza, como distância, como desânimo. Mas no fundo é um chamado. Esse chamado não grita, ele sussurra. Ele diz: pare de se mover por medo. Pare de viver pela expectativa dos outros. Pare de construir uma vida que não te acolhe. Pare de se vestir com identidades que você já sabe que não são suas. A noite escura é o período em que você é forçado a ver a verdade. Não a verdade iluminada, bonita, inspiradora, mas a verdade crua, interna, íntima, a verdade das suas motivações, dos seus medos, da sua persona, da sua máscara social. E olhar para isso dói, porque significa admitir que boa parte da sua vida foi construída para sobreviver ao mundo, não para viver de fato dentro dele. Jung dizia que o self só pode emergir quando o ego diminui sua arrogância. Mas o ego nunca desce de seu trono por vontade própria. Ele precisa ser quebrado, ele precisa ser confrontado, ele precisa ser desmascarado. E esse desmascaramento é o que você está vivendo agora. O ego tenta reagir, ele tenta recriar antigos desejos, tenta reacender antigos planos, tenta ressuscitar antigas paixões. Ele diz: volte a produzir, volte a ser rápido. Volte a correr, volte a viver como antes. Era melhor assim, mas nada disso volta. Os fios estão desconectados. As engrenagens antigas pararam definitivamente. A alma fechou o ciclo. E o que está nascendo agora é um espaço interno que ainda não tem forma. Esse espaço é assustador porque é desconhecido. Você não sabe quem é sem o ego antigo, não sabe para onde ir, não sabe o que te move agora, não sabe qual será a nova direção. E a ausência de direção no mundo moderno é tratada como fracasso. Mas na psique profunda é o estágio inicial do renascimento. É no escuro que as sementes rompem a casca. É no escuro que os bebês se formam. É no escuro que as metamorfoses acontecem. Nada amadurece na luz constante. A luz revela, a escuridão transforma. Você está na parte transformadora. E é importante reconhecer que esse processo não é linear. Não há um progresso claro, não há linha reta, não há garantia. Um dia você se sente centrado, outro dia parece despencar. Um dia sente paz, no outro, silêncio pesado. Isso não é instabilidade, é depuração. A alma está reorganizando tudo. Motivações, valores, prioridades, percepções, desejos, identidades. E durante uma reorganização profunda, a superfície da vida fica temporariamente parada. Você não está estagnado, você está sendo reestruturado por dentro. Nesse processo, há algo importante. Não tente apressar o que não pode ser apressado. Não tente iluminar o que precisa amadurecer na sombra. Não tente curar o que, na verdade, precisa ser sentido. Não tente pular o silêncio, ele é parte do caminho. Agora eu te pergunto, o que dentro de você está desaparecendo? O que dentro de você está pedindo para ser abandonado? Que versão sua está finalmente exausta demais para continuar existindo? Se você sente que esta parte da jornada descreve exatamente o que está vivendo e que você talvez esteja confundindo esse processo profundo com falha pessoal, deixe nos comentários, de forma íntima e verdadeira: eu estou atravessando a minha noite escura. É uma forma de honrar a si mesmo. E também um lembrete para outras almas que, em silêncio, vivem a mesma travessia. Quando a noite escura se instala e a motivação antiga desaparece, o ego se desespera. Ele tenta recuperar o controle, criando listas de tarefas, metas artificiais, desafios grandiosos.
qualquer coisa que devolva a sensação de movimento. Mas nada funciona, porque a energia que sustentava essas ações já não existe mais. Você tenta retomar o ritmo, mas é como tentar inflar um pulmão que está aprendendo a respirar de outro jeito. A alma está te chamando para um processo de profundidade, e esse processo exige algo muito diferente da ação compulsiva. Exige receptividade. Jung dizia que o inconsciente fala em imagens, símbolos e sensações, não em esforço, pressão ou produtividade. Por isso, quando a motivação antiga morre, não adianta tentar reacendê-la com força. Ela não volta. E não deve voltar. Ela cumpriu sua função. E agora, você está sendo chamado para algo mais verdadeiro. Nesse estágio da jornada, existem 3 movimentos internos fundamentais. Eles não são tarefas, não são obrigações, não são técnicas. São posturas internas que permitem que a alma reorganize sua energia sem interferência do ego. Vamos aprofundá-las. 1. Permitir o luto do antigo eu e parar de lutar contra o processo. O primeiro movimento é aceitar, com maturidade, que a versão anterior de você está morrendo. E não apenas as suas crenças, mas seus impulsos, seus desejos, sua forma de se mover no mundo. Você precisa entender que motivação não é apenas energia, é identidade. Você era movido pelo personagem que interpretava. A pessoa responsável, a pessoa forte, a pessoa disciplinada, a pessoa que não falha, a pessoa que inspira, a pessoa que sempre sabe para onde está indo. Esse personagem agora perdeu sentido e com ele a motivação baseada nessa identidade também desaparece. Mas aqui está a verdade mais importante. Você precisa permitir que esse personagem seja enterrado. Enquanto você tentar ressuscitar sua antiga força, sua antiga disciplina, sua antiga pressa, você vai sofrer. Porque não existe mais voltar ao normal. A consciência que desperta não volta a caber na estrutura antiga. A antiga motivação, por mais funcional que tenha sido, não pode movê-lo novamente. A alma simplesmente não permite. Permitir esse luto é dizer a si mesmo: eu não sei mais quem sou, e isso precisa ser honrado. Eu não tenho mais a motivação antiga, e isso não é uma falha, é um ciclo. Eu aceito esse esvaziamento como parte da minha transição, e só esse reconhecimento já é profundamente transformador. 2. Suspender a necessidade de performance espiritual. Quando o ego percebe que não consegue mais se mover pelo velho sistema, ele troca de máscara. Ele passa a exigir que você seja não apenas produtivo, mas espiritualmente produtivo. Ele começa a dizer: você deveria estar em paz, você deveria estar iluminado, você deveria estar motivado, você deveria estar mais grato, você deveria estar se sentindo bem. Essa pressão é uma nova forma de violência interna. É o ego tentando possuir o despertar, transformá-lo em algo que lhe traga status interno ou externo. Mas o verdadeiro despertar espiritual nunca nasce da exigência. Ele nasce da rendição. Suspender a performance espiritual significa permitir-se viver o que é. Significa deixar de correr atrás de uma versão idealizada de si mesmo. Significa dizer: eu não estou tentando parecer desperto. Eu estou apenas sendo honesto com o que sinto, porque é essa honestidade radical que abre o centro do self. O self não se manifesta na máscara do iluminado. O self se manifesta na verdade, na vulnerabilidade, na pausa, na humildade. Quando você para de tentar parecer bem e simplesmente se permite estar exatamente onde está, a alma finalmente consegue respirar. 3. Descer da cabeça para o corpo e aprender a escutar a alma. O terceiro movimento é talvez o mais importante: sair da mente. A mente está acostumada a ser o comandante. Ela quer respostas, lógica, planos, rotinas, metas. Mas quando o despertar aprofunda, a mente perde o mapa. Ela não sabe navegar no território da alma.
e continua tentando, desesperadamente, criar explicações, estratégias, diagnósticos. Mas o self não se comunica pela mente, ele se comunica pelo corpo, pelo sentir, pela sutileza, pela intuição silenciosa. Descer da cabeça para o corpo significa perceber. Qual atividade contrai seu peito? Qual pessoa faz seu estômago encolher? Qual escolha faz sua respiração ficar leve? Qual caminho faz sua alma se retrair? Qual ideia traz uma sensação de paz sem motivo? Esses sinais são minúsculos, mas são reais, e eles são a nova bússola. A antiga motivação era barulhenta, explosiva, ansiosa. A nova motivação é sutil, silenciosa e profunda. Ela não empurra, ela chama, ela não exige, ela convida. Ela não te força, ela ressoa. É por isso que você precisa da quietude interna, para ouvir o que antes passava despercebido. O corpo fala antes da mente entender. A alma sabe antes da razão explicar. Quando você presta atenção nesses pequenos movimentos internos, você começa a perceber que está recebendo sinais o tempo todo. Sinais de por onde ir, por onde não ir, o que deixar morrer, o que permitir nascer. A nova motivação começa como um sopro, como uma vontade tímida, como um impulso leve. Não subestime isso. É assim que a alma reaprende a mover o corpo. E aqui, neste ponto, eu quero te convidar para algo íntimo. Se, ao ler isso, você sente que consegue reconhecer, nem que seja minimamente, um sopro de algo novo dentro de si, escreva nos comentários: eu escolho respeitar o tempo da minha alma. Esse gesto ajuda você a ancorar essa intenção. E também ajuda outras pessoas que estão silenciosamente vivendo o mesmo processo. Até aqui, falamos do processo interno, o colapso do ego, a morte da motivação antiga, o luto da persona e a noite escura da alma. Agora precisamos descer isso para o terreno prático, não no sentido de tarefas rígidas, mas de formas de viver esse período sem se violentar e sem se perder. O vazio é um espaço delicado. Ele pode ser um terreno fértil ou um abismo. Depende da forma como você atravessa. A alma pede silêncio, mas o ego teme esse silêncio. A alma pede pausa, mas o ego confunde pausa com derrota. A alma pede escuta, mas o ego quer movimento imediato para provar que ainda existe. É por isso que as práticas deste momento precisam ser suaves, não invasivas, não estruturadas como obrigações, mas acolhidas como gestos de cuidado interno. Vamos aprofundar algumas delas, não como listas para cumprir, mas como portas para entrar mais profundamente em si mesmo. 1. Simplificar a vida externa para permitir o renascimento interno. Durante essa travessia, a alma não suporta excesso. Tudo o que é barulho, urgência, pressão e expectativa se torna pesado demais. E a maioria das pessoas, sem perceber, tenta curar o silêncio interno adicionando barulho externo. Mais compromissos, mais conversas, mais estímulos, mais tarefas, mais consumo, mais movimento artificial. Mas o despertar não acontece no excesso. Ele acontece na depuração. A simplificação aqui não é fuga, é preparação. É retirar o que bloqueia a sua escuta interna. Isso pode significar reduzir o contato com pessoas que drenam sua energia, limitar o consumo de conteúdos que ativam comparação, diminuir tarefas que você mantinha apenas por obrigação, criar pequenas pausas entre atividades, descolar-se, mesmo que temporariamente, de rotinas automáticas que não fazem mais sentido. Você não precisa se isolar do mundo, mas precisa remover o que impede sua alma de respirar. Porque, enquanto o campo externo estiver carregado de ruído, o self não terá espaço para se manifestar. Simplificar é abrir espaço para a renovação. 2. Criar rituais de presença que substituam a necessidade de produtividade. A antiga motivação era impulsionada pela lógica do desempenho. A nova motivação nasce da presença.
Por isso, nesse período, é essencial criar microespaços de presença, não como metas espirituais, mas como reencontros consigo mesmo. Pequenos rituais como sentar em silêncio por alguns minutos sem tentar meditar, certo? Respirar sentindo o ar entrar e sair, beber um café sem celular, observando o sabor, a temperatura, o ato, caminhar lentamente e sentir os pés tocando o chão, escrever sem filtro o que sente, sem tentar interpretar ou transformar. Esses gestos simples restauram a conexão com o corpo, e o corpo é a ponte pela qual o self se manifesta. Você não precisa de grandes práticas espirituais. Você precisa de microverdades diárias. E cada microverdade já é um avanço. Esses pequenos momentos funcionam como brechas na armadura do ego, permitindo que a alma se expresse, mesmo que de modo tímido. 3. Honrar os nãos do corpo. A nova bússola do self. O corpo sempre falou, mas você, condicionado pelo ego, sempre o silenciou. Você fazia porque deveria, porque esperavam, porque fazia sentido na lógica, porque a mente justificava. Agora, a lógica não convence mais. A mente perdeu autoridade, e quem assume o lugar dela é o corpo. Ele se contrai diante do que não é verdadeiro. Ele se expande diante do que é. Só que você precisa reaprender a ouvir. Honrar o não do corpo significa não insistir em encontros que drenam, não se obrigar a atividades que provocam rejeição interna, não aceitar conversas que deixam sua energia pesada, não se pressionar a continuar em ciclos que sua alma já encerrou. Esses nãos não são rebeldia, são sinceridade. A alma diz não muito antes da mente admitir que é hora de partir. E se você ignorar esses sinais, o corpo vai gritar. Com cansaço, com peso, com irritação, com falta de vontade, com desgaste emocional. A nova motivação só pode nascer quando você respeita os limites que a alma define através do corpo. 4. Reconhecer e acolher as pequenas faíscas, sementes da nova motivação. Durante esse período, a motivação não desaparece completamente. Ela apenas muda de forma. Ela deixa de ser uma explosão e se torna uma faísca quase imperceptível. Pode surgir como vontade de arrumar um canto da casa, desejo de ler algo que toque o coração, impulso de caminhar sozinho, curiosidade por uma nova ideia, interesse súbito por um tema que nunca atraiu você antes, vontade de fazer algo simples, cozinhar, escrever, cuidar de plantas. Essas pequenas vontades são os primeiros sinais do self se movendo. Não as despreze porque parecem pequenas. A alma sempre começa assim, em silêncio. A antiga motivação gritava, vamos, agora faça mais, seja mais, mostre mais. A nova motivação sussurra, é por aqui. Ela não exige, ela convida, e você precisa de sensibilidade para perceber esse convite. O vazio não é ausência, é preparação. Dentro dele, essas faíscas começam a acender. E se você acolhê-las com cuidado, elas crescerão até se tornarem uma chama estável. 5. Respeitar o ritmo da alma, que é profundamente diferente do ritmo do ego. O ego vivia na pressa. Ele precisava mostrar, precisava acontecer, precisava provar. Mas a alma mora em outro tempo. O tempo da alma não é linear, é cíclico, é orgânico, é silencioso, é paciente. Você não pode apressar o renascimento interno. Você não pode exigir sentir algo que ainda está sendo gestado. Você não pode pedir direção antes de estar enraizado. Você não pode forçar a alma a acelerar para se adaptar ao ritmo do mundo. O mundo corre, a alma dança. E quando você dança, você não se arrasta. Você se ajusta ao movimento natural do seu ser. A transição exige coragem. Coragem de ser lento quando todos são rápidos. Coragem de ser profundo quando todos são superficiais. Coragem de dizer não quando todos esperam um sim. Coragem de não saber quando todos querem respostas imediatas.
A motivação nova nasce nesse ritmo diferente. Ela nasce da integridade, não da urgência. Se alguma dessas práticas falou diretamente ao seu coração, se você percebe que pode aplicar ao menos uma delas nesta fase da sua jornada, escreva nos comentários, como um compromisso consigo mesmo. Eu escolho respeitar o tempo da minha alma. Essa frase é uma âncora interna e também um farol para outras pessoas que chegam aqui em silêncio, buscando compreensão para aquilo que sentem. Depois de atravessar o silêncio, o luto, o caos interno e a noite escura da alma, algo começa a mudar. Não como um clarão repentino, não como uma explosão de energia, mas como um sopro. A nova motivação não nasce como o ego espera. Ela não volta com a velocidade com que você estava acostumado. Ela não acende como fogo. Ela surge como brasa. E essa brasa, no início, parece pequena demais para significar algo. Mas é justamente aí que mora o mistério. A alma sempre renasce em silêncio. E o self nunca invade, ele se revela. Esse processo é sutil. É tão diferente da motivação antiga que, se você não estiver atento, pode até ignorá-lo. A nova motivação não grita, não exige, não pressiona. Ela se manifesta como um movimento interno suave, quase tímido, mas ao mesmo tempo firme. É como se uma nova vida começasse a pulsar dentro da sua, ainda indecisa, ainda em formação, mas real. Vamos descrever esse nascimento com profundidade. 1. O surgimento do sim calmo, a primeira voz do self antes, a motivação vinha da cabeça. Um impulso baseado em metas, planos, comparações e expectativas. Agora, ela vem do corpo, do coração, da respiração, de um espaço interno que você talvez nunca tenha acessado com tanta clareza. Esse sim calmo é quase imperceptível. Não é entusiasmo, não é euforia, não é adrenalina. É um sim que não força. É um sim que não depende de aplauso. É um sim que acontece porque é verdadeiro. Você sente algo como: eu poderia tentar isso hoje. Talvez seja bom dar um pequeno passo. Isso parece leve. Isso parece coerente. Isso me chama, mesmo que de forma sutil. Esse sim é o self organizando sua vida a partir do centro. O ego se movia por urgência. O self se move por coerência. 2. A energia que volta sem pressa e sem precisar provar nada. A motivação antiga precisava de velocidade para existir. Ela dependia de resultados rápidos, conquistas visíveis, validação imediata. Ela era uma energia ansiosa. A nova energia é diferente. Ela não vem com explosão. Ela vem com profundidade. Você não sente um impulso de fazer muito. Você sente um impulso de fazer pouco, mas com verdade. E esse pouco, quando feito com alma, nutre você ao invés de exaurir. É como regar uma planta não para vê-la crescer rápido, mas para honrar seu processo silencioso. E quanto mais você honra esse movimento suave, mais ele se fortalece. A motivação nova é como o amanhecer. Ela chega devagar, mas transforma tudo. 3. A clareza silenciosa que surge sem explicação racional. A mente tenta entender, mas não consegue. Ela quer explicações, mas o self não explica. O self apenas mostra. Você começa a perceber que pequenas escolhas parecem óbvias, não porque fazem sentido racional, mas porque fazem sentido interno. Coisas que antes exigiam esforço, agora são naturais. E coisas que antes pareciam indispensáveis, agora parecem distantes. Essa clareza silenciosa é a inteligência do self se manifestando. Ela não é lógica, ela é essencial. É como se você estivesse aprendendo a escutar pela primeira vez. 4. A vontade de cuidar. A motivação mais profunda da alma. Uma das características mais marcantes da nova motivação é que ela não é egóica. Ela não quer impressionar. Ela não quer competir. Ela não quer provar nada. Ela quer cuidar. Cuidar de si.
Cuidar do seu espaço interno, cuidar da sua energia, cuidar do que você faz, cuidar do processo, cuidar do seu silêncio, cuidar das pequenas coisas da vida. A alma começa a se mover com gentileza. E essa gentileza é uma força tão profunda que reorganiza tudo ao redor. Você começa a perceber que quer agir não por obrigação, mas por integridade. Você quer criar algo não por pressão, mas porque sente que isso expressa sua verdade. E essa vontade de cuidar, mesmo que pequena, é o sinal mais claro de que o self está assumindo o centro da sua psique. 5. A nova motivação não te consome, ela te sustenta. A motivação antiga era como uma chama alta, iluminava, mas queimava. Era instável, exigente, cansativa. A nova é como uma brasa profunda, silenciosa, constante, nutritiva. Você não se perde nela, você se encontra. A cada pequeno passo que você dá a partir desse lugar, você percebe, sua energia não diminui, ela aumenta. Porque agora você está se movendo com o self, não com o ego. O corpo responde com leveza, a mente responde com clareza, a alma responde com paz. Não há urgência, não há comparação, não há cobrança, há apenas autenticidade. E autenticidade é o combustível mais puro da psique. 6. A vida começa a responder de forma diferente. Quando você se move com o self, o mundo te percebe de outra forma. Você deixa de atrair ruído. Você deixa de atrair relações superficiais. Você deixa de investir energia em portas que já estão fechadas. E silenciosamente, novas portas começam a se abrir. Pessoas mais alinhadas se aproximam. Oportunidades coerentes surgem. Caminhos que antes pareciam impossíveis começam a se desenhar. Não porque você forçou, mas porque você permitiu. A vida responde ao self com sincronicidade. E Jung dizia que quando o self está ativo, o destino se reorganiza ao redor de você. Quando a nova motivação começa a nascer, algo silencioso, porém grandioso, acontece dentro de você. O centro da sua vida muda de lugar. O ego, que antes ocupava todo o espaço, recua. E o self, essa presença profunda, tranquila, íntegra, assume o eixo da sua existência. Esse movimento não faz barulho, ele não vem com fogos de artifício, não vem com celebrações externas, não cria transformações cinematográficas. Ele acontece no interior, no território onde ninguém vê, no lugar onde apenas você e sua alma sabem o que está sendo reconstruído. É aí que você percebe que não está renascendo por causa de um novo pensamento, nem por causa de um novo objetivo, nem por causa de uma nova fase da vida. Você está renascendo porque finalmente parou de fugir de si. A motivação renasce não como urgência, mas como coerência. Não como obrigação, mas como expressão. Não como esforço, mas como consequência de estar inteiro. Você começa a agir com leveza, a escolher com presença, a se mover sem se violentar, a viver sem se trair. O ego ainda existe. Agora, como instrumento, não como chefe, ele aprende a servir ao self. E o self conduz com firmeza silenciosa. O que antes parecia estagnação, agora se revela como construção. O que antes parecia vazio, agora mostra que era solo fértil. O que antes parecia morte, agora se mostra renascimento. Você vê que não perdeu a motivação. Você apenas trocou de fonte, saiu do medo e entrou na verdade. Não é mais o mundo que te move, é o seu centro. E quando você vive a partir desse centro, cada passo tem alma, cada escolha tem raiz, cada gesto tem profundidade. É isso que Jung chamava de individuação, o processo de se tornar aquilo que você nasceu para ser. E ao contrário do que muitos dizem, isso não acontece em picos de iluminação, mas nos silêncios que você finalmente escolheu respeitar. Você renasceu, quieto, profundo, verdadeiro. E agora, a vida deixa de ser uma corrida e se torna uma comunhão.
Se esta jornada mexeu com algo dentro de você, se em algum momento você se sentiu visto, compreendido ou acompanhado, eu te convido, com suavidade, curta este vídeo, se inscreva no canal e siga caminhando comigo. Aqui, cada palavra é um espelho para a sua alma e cada encontro é uma travessia compartilhada. Porque o despertar não termina, ele apenas se aprofunda. Eu estarei aqui para caminhar com você, passo a passo, silêncio a silêncio, verdade a verdade.